Olá, meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Hoje é 12 de junho de 2020, o Dia dos Namorados. E isso me faz remeter a anos e anos atrás, na época em que as mulheres tinham vergonha, tinham mais respeito, as mulheres tinham mais pudor. Elas eram tratadas com cerimônia, com admiração, com desejos ocultos, entendeu? Os homens tinham aquela verdadeira adoração pelas mulheres, pelas moças. E elas vestiam-se elegantemente, vestiam-se com esmero, com decência. Era lindo se ver uma mulher bem vestida naquela época. E era a época em que as pessoas namoravam, realmente namoravam, noivavam, né? E passava algum tempo, depois de que eram pedidas em casamento, passava algum tempo para marcar esse casamento. Essa é a minha época. A época em que eu via respeito entre casais que se olhavam apaixonados uns pelos outros, um pelo outro, com o desejo aflorando a pele, mas com aquele respeito imposto pela a moral que a pessoa tinha que se impor, que pôr acima de tudo o seu respeito, a sua decência. Era esse o namoro de antigamente. E as mulheres, na verdade, eram muito mais bem amadas do que na data de hoje. Hoje, esse tal de amor não passa de fake news. É apenas paixão, desejo carnal. Não há mais aquele respeito que as mulheres precisam ter por serem mulheres, por serem senhoras, por serem donas de lares. Elas são tratadas com austeridade, são tratadas com desprezo, com bestialidade. Elas não têm aquele respeito devido, nem têm aquela liberdade que tinham antigamente de ir e vir, sem pôr em risco a sua segurança física. Os homens respeitavam mais as mulheres, tinham mais amor às mulheres, e as mulheres tinham mais paixão pelos homens, porque havia aquele respeito mútuo entre os dois. Na minha época, tenho certeza, eu tenho 74 anos. Mas na minha época, dos meus 12 anos, 10, 12 anos, as mulheres tinham um outro tratamento, um tratamento bem diferenciado. Eu vou repetir, eram mais amadas, mais respeitadas, e tinham mais liberdade de ação dentro do limite da decência. Não havia esse tal de feminicídio que há hoje, onde as mulheres são barbaramente assassinadas, onde as mulheres que vivem com seus cônjuges são tidas como escravas. Muitas delas são mortas dentro daquela escravidão, sem poder fazer nada. E muitas que são maltratadas pelos seus esposos, pelos seus companheiros, que procuram uma segurança com uma espécie de carta protetiva, parece que é uma carta protetiva, não encontra proteção nenhuma. Muitas até morrem com aquela carta na mão, sem ninguém fazer nada. E muitos agressores, muitos assassinos, muitos homicidas, muitos femicidas são soltos e ainda ameaçam os familiares daquela mulher que ele matou, aquela mulher que ele dizia que amava tanto, que dava a vida por ela. Quando a gente ama, a gente respeita, a gente sabe agradar, a gente sabe controlar as emoções, aquelas emoções bestiais
que a tendência é maltratar. A gente sabe distinguir o amor do falso, o amor verdadeiro do falso amor. Hoje os homens confundem amor com paixão, falta de dignidade que eles não têm. Os homens hoje não têm dignidade. São bestiais, são maléficos. As mulheres também deixaram aquela decência, aquela aura de pudor para serem mais depravadas, mais livres, mais apresentadas, mostram-se mais mundanas, que hoje são conhecidas como piriguetes. As moças de hoje são conhecidas como piriguetes, andam praticamente seminuas, né, com as partes íntimas quase à mostra. E se passa algum homem que realmente é tarado e tem o atrevimento de tocá-las, elas se agastam, protestam. Mas por que se mostram tanto assim? Não é preciso. Não é preciso, porque sabe que a mulher tem que ter um comportamento bem diferente. Um comportamento onde cause admiração e respeito para com os outros. Mas hoje elas andam de um umbigo de fora, o grosso do seio quase pulando para fora do sutiã ou do vestido que usam, né? As partes íntimas são completamente destacadas naquele shortinho curto e apertado que divide suas partes íntimas, quando na verdade deveriam ocultar dos degenerados que não pode ver uma mulher dessa maneira. Antes a mulher era bem vestida, bem guardada, despertava desejo nos homens. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vocês me ignorem, me censurem, mas eu tenho que dizer. Naquela época, as pessoas quando andavam na rua geralmente viam homens excitados, rapazes excitados. Rapazes que muito mal pegavam na mão da mulher já estavam excitados, entendeu? Já estavam excitadíssimos. Se dava um abraço, então era capaz de chegar ao orgasmo. Mas hoje a depravação é tanta, né? O exagero em se apresentar de diversos tipos de roupas escandalosas, cada vez mais escandalosas, tiraram aquele interesse que os homens tinham pelas mulheres de antigamente. De ver tanto elas seminuas, de ver tanto elas se mostrarem, seus corpos, que já não tem mais aquela tesão necessária para o homem. Eles já estão habituados, o cérebro deles já se habituaram àquilo. Não tem mais aquela aura misteriosa como antigamente, que eles procuravam penetrar na mulher através da roupa, entendeu? Quando havia um casamento, as mulheres eram realmente dignas de usar uma grinalda, usar um véu, entendeu? Eram dignas de usar um véu naquela época, porque casavam virgem, e a virgindade era um empenho de todas as donzelas. E todos os rapazes, todos os homens queriam casar com uma mulher virgem que nunca fosse tocada antes por homem nenhum. Então esse dia dos namorados, que me remete a essa imagem antiga, faz-me lembrar todas estas coisas que eu acabei de falar para vocês. Não havia, como eu vou repetir, os feminicídios, as mulheres não eram maltratadas. Hoje tudo é diferente. Então, quando vão a um casamento, por exemplo, que eu estava falando, as pessoas, os convidados, aquela noiva linda, pura, a gente via a pureza na face da moça, via o desejo no rosto do rapaz, que também não era depravado. Entendeu? As pessoas ficavam fazendo sonhos, sonhando, imaginando como seria a sua lua de mel, como seria a sua primeira noite dos noivos. Hoje,
As pessoas não sabem mais como é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima e tantas quantas outras já se foram. Aquela magia do casamento, aquela magia da virgindade sumiu, não existe mais. A gente vê mulheres casar por aí de véu e grinalda, e os padres sabem que muitas estão casando grávidas já, né? Que virgindade na época de hoje não é tabu. Aliás, é tabu, não significa mais nada. É até vergonhoso chegar uma moça na escola ou em outro canto qualquer dizer que é virgem. Serve de galhofa. Entendeu? A virgindade de hoje é o ridículo de amanhã. Entendeu? É uma vergonha saber disso. É um distúrbio emocional saber uma coisa dessa. Mas é assim que é no século XX. Entende? As pessoas estão muito avançadas, a ciência está avançada, mas não está tão avançada ao ponto de combater esse coronavírus no qual nós estamos vivendo ultimamente. E para cada lembrete, cada menção que eu faço nos meus vídeos sobre a corona, eu sempre gosto de apresentar uma das regras que serve para nos proteger. Isso aqui é o álcool 70. Quem não tem o gel, pode usar o álcool 70, que é infalível. Está aqui, ó, contra o coronavírus. E também eu não deixo de aconselhar a indefectível máscara. Ainda estamos num período crítico. Nada está apaleado. Está tudo cada vez mais, parece que está cada vez mais difícil se enfrentar esse vírus. E está cada vez mais controlar a população que insiste em desobedecer às ordens da saúde pública, se aglomerando pelas praças, se aglomerando pelos mercados, as feiras livres, que é um verdadeiro formigueiro, se aglomerando pelas esquinas, bebendo, sem máscara, outros usam máscara, abraçando, se tocando, mulheres no meio, crianças, tudo isso. Estão indiferentes, imaginando que a coisa já passou. A coisa não passou, a coisa parece que está começando. E as pessoas nem estão ligando para isso. A mortandade está aí crescendo. Cada dia que se liga a televisão, que se ouve o noticiário, é sobre mortandade, sobre pessoas que morreram com a corona. Entendeu? Qualquer um que morre agora é de coronavírus. Entende? Mas eu não estou aqui para falar de coronavírus, não. Eu estou aqui para falar das coisas do passado, do tempo de noivado, da época dos namorados, que é hoje, né, dia 12 de junho de 2020, e eu estava falando sobre os tempos de antigamente e os tempos de hoje. E tudo quanto eu tinha para dizer, eu já disse. E eu quero que vocês entendam que, na verdade, esse meu não é um protesto, é apenas uma maneira de me expor, de falar daquilo que muita gente hoje não passou por isso, não tem nem conhecimento, porque de acordo com a juventude, não é? A adolescência de hoje, elas não têm esse conhecimento que eu tive na minha infância. É tudo bem diferente. Há uma diferença gigantesca, estúpida, gigantescamente estúpida para os tempos dos adolescentes de 1950 para os de 2020. Mas, de qualquer maneira, convém lembrar, todas as pessoas, todas as mulheres, todos os rapazes merecem respeito. Se tem suas namoradas, seus namorados, se respeitem, né? Se respeitem, se amem de verdade, porque, na verdade, o amor tudo perdoa. O amor, ele está inerente na mente da pessoa, no coração da pessoa, dentro do ser da pessoa. O amor não é matar, não é extorquir, não é amaldiçoar, o amor não é maltratar, não. O amor não é nada disso. O amor é o perdão. O amor é a boa união entre um homem e uma mulher. E se no dia de hoje
Vocês se amam, continue se amando. Esse é o recado do Paulo Coroa de Maceió. E se vocês gostaram, dê aquele like. Ok? Muito obrigado. Deus que abençoe você hoje, amanhã e sempre.